Paz de Jesus, queridos. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, poder fazer aquilo que eu mais amo, que é pregar a palavra de Deus. Agradecer ao pastor Silas, ainda que na ausência dele, mas deixar aqui registrada a minha gratidão. Agradecer aos pastores Isaías, Josué. Obrigado pela recepção, pelo carinho de sempre. Muito bem, vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, a partir do versículo 36. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 36. Se você encontrou, diga amém. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Até aqui. Irmãos, para a gente ficar contextualizado quanto ao tempo, ao espaço, o que estava acontecendo aqui no capítulo 26 do Evangelho de Mateus? Era a semana da Páscoa judaica. Jerusalém fervilhava de gente, vinda de todas as partes do Império Romano. O mundo daqui, o mundo de então, era um mundo romano. 1/4 da população mundial nascia, vivia e morria debaixo das leis dos Césares. Jesus nasce, vive, morre e ressuscita em um mundo romano. E por que Jerusalém fervilhava de pessoas vindas de todas as partes do império? Porque em tempos de festas, como a festa da Páscoa, isso acontecia. A despeito de que muitos pensam, acreditam, a capital romana na Judéia não era em Jerusalém, era em Cesareia Marítima. Mas o procurador romano, com medo de insurreições e revoltas, ele saía de Cesareia Marítima com destacamento de soldados e ia para a fortaleza de Antônia. Ali Jesus é julgado, ali ele é preso. E agora, paralelamente a isso, o que estava acontecendo? Caifás e os fariseus estavam no Sinédrio, conspirando contra a vida de Jesus. E aonde estava Jesus e os seus discípulos? Bem, Jesus estava reunido com os seus discípulos no cenáculo, participando da Páscoa e da última ceia. Como assim, pastor? Lembra que eu disse para vocês que era a semana da Páscoa? Eles estavam no cenáculo e diante deles estava o cordeiro assado, os pães asmos, ou pão sem fermento, ervas amargas, o vinho. E Jesus agora, dentre todos esses elementos, tira 2. Ele pega o pão e diz: este é o meu corpo que é partido por vós. Tomai, comei. Depois ele pega o vinho e diz: este é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos. Judas estava à mesa. Ele participa da Páscoa, mas ele não participa da ceia. Judas, ele sai da mesa e vai ao Sinédrio vender Jesus. E agora Jesus se levanta com seus discípulos
após a oração sacerdotal, ele atravessa o ribeiro de Cedron, atravessa o vale do Cedron e chega ao sopé do Monte das Oliveiras e entra em um jardim chamado Getsêmani. É uma palavra aramaica, Getshemen, traduzida para o grego Getsemane, e é aquilo que nós conhecemos no português como Getsêmani. Getsêmani significa prensa de azeite, lagar de azeite. Por que este nome? Porque ali as azeitonas, elas eram prensadas, uma grande pedra posta sobre outra grande pedra, e no meio as azeitonas, elas eram esmagadas, e quando esmagadas, elas liberavam aquilo que elas tinham de melhor, o quê? O produto final, o azeite. E tem tudo a ver com aquela noite, porque naquela noite ali no Getsêmani, Jesus foi prensado. Jesus, ele foi esmagado. E ele liberou o que, pastor? Não azeite, ele liberou sangue. Esse episódio é relatado nos 4 evangelhos. E Lucas, que era médico, doutor, Lucas vai dizer, no capítulo 22, que Jesus, em oração, ele começa a suar gotas de sangue, aquilo que a ciência, a medicina chama de hematidrose, quando pequenos vasos capilares se rompem debaixo das glândulas sudorípadas. E isso só pode acontecer quando alguém está debaixo de um pavor muito grande, debaixo de uma tensão muito grande. Se na cruz Jesus venceu os pecados, se no deserto ele vence o diabo, o Getsêmani significa submissão total. Getsêmani é o lugar onde o sofrimento não vai ser removido. Getsêmani é onde iremos tomar o cálice amargo. Mas o que me encanta nisso tudo é que ele, antevendo a agonia do Getsêmani, ele antevendo a cruz e todo espancamento e sofrimento que viria, o versículo 30 diz que após a oração sacerdotal, antes de irem para o Getsêmani, ele canta um hino. E quando eu li isso, o Espírito Santo falou ao meu coração: Alfredo, em meio aos Getsêmanes da vida, porque o dia da notícia ruim chega, às vezes somos surpreendidos por um diagnóstico contrário, às vezes uma notícia ruim cai dentro da nossa casa como uma bomba, às vezes somos surpreendidos por traições, por Judas, às vezes enfrentamos problemas e adversidades, e o Espírito Santo disse: isso é Getsêmani, Alfredo, é o lugar de pressão, de esmagamento. E o que eu devo fazer? Jesus, canta um hino, adora o meu nome, exalta o meu nome, glorifica o meu nome em meio às provas, em meio às tentações, em meio às dificuldades. Eu estou te dando uma chave, eu estou te dando um antídoto para esta picada, para este veneno. Adore a Deus, faça como Jó. Nós damos graças a Deus quando Deus dá. Jó deu graças a Deus quando Deus tirou. E por falar em Jó, Jó não entendeu o seu sofrimento. Ele fez 16 perguntas para Deus, 34 questionamentos, mas Deus não respondeu nenhum. Muito pelo contrário, Deus
Deus fez 70 perguntas para Jó, e ele não conseguiu responder nenhuma destas. Nem sempre Deus vai trazer as respostas que você está buscando, nem Deus sempre vai falar contigo aquilo pelo qual você está vivendo. Não, pastor, não. Jó não teve resposta para o seu sofrimento, mas ele viu Deus. E isso, pastor, talvez você não tenha as respostas que você esteja buscando, mas você vai ver Deus em tudo isso que você está vivendo. Então, o Espírito Santo nos convida esta noite apenas a adorá-lo, apenas a bendizê-lo, apenas a glorificá-lo. Quem sabe você entrou aqui esmagado pelas adversidades da vida, esmagado pelos problemas da vida, e Satanás está lá. Isso mesmo, murmura, é isso mesmo, fica calado, é isso mesmo, fica brigado com Jesus, é isso mesmo. Mas, querido, o Espírito Santo te trouxe hoje aqui para falar ao teu coração e para convidá-lo a abrir a boca, a exaltá-lo, a glorificá-lo e a bendizê-lo. Você vai atravessar isso aí dando glória a Deus. Aleluia. Quais são as lições que eu aprendo sobre o Getsemane? Primeira, Jesus levou os seus amigos. Mas escute isso aqui. Eu disse para vocês que Judas, ele sai da mesa. Ele não vai com Jesus para o Getsemane. 8 dos discípulos ficam à porta do jardim. E Jesus convida 3 para entrarem com ele: Pedro, Tiago e João. E isso é interessante porque você vai ver Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração com Jesus, em Mateus 17. Você vai ver Pedro, Tiago e João com Jesus na casa de Jairo. Mas havia multidão que seguia Jesus. Havia os 70, havia os 12. Mas Jesus tinha um nível de relacionamento diferente, mais chegado com os 3. E dentre os 3, tinha um que reclinava a cabeça no peito de Jesus, que era João. Se até Jesus tinha níveis de relacionamento, por que você não vai ter? Eu aprendo que amigos não são opcionais. Amigos são necessários. Você é um ser social. Você vive em uma sociedade. Amigos não são opcionais, amigos são necessários. Mas nós fazemos amigos em tempo de prosperidade, mas só conhecemos os verdadeiros no tempo da necessidade. Porque você só tem amigos na medida que você é útil às pessoas. Eu sei que é difícil de digerir o que eu vou dizer. As pessoas não amam você, elas amam aquilo que você faz. Jesus poderia ter ido ao Getsemane sozinho, sim ou não? Sim. Mas ele quis estar com seus amigos. E sabe o que eu aprendo com isso? Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu preciso compartilhar as minhas aflições, os meus problemas com os meus amigos. Pastor, como assim? Qual foi o motivo de Jesus levar os discípulos? Jesus quis verbalizar o seu sofrimento. Ele quis verbalizar, botar para fora tudo aquilo que ele estava sentindo. Ele disse para os seus discípulos: olha, ficai aqui e velai comigo, orai comigo, porque a minha alma está cheia de angústia até a morte. Olha que coisa interessante, irmão. Olha que coisa interessante. Às vezes nós, como líderes, achamos que vai ser vergonhoso eu compartilhar um problema.
né? Você que é o super-herói da fé, não, ninguém pode me ver chorando. Eu não tenho problemas, né? Eu sou invencível, é só vitória, só vitória, só vitória. Jesus queria estar com seus amigos no momento mais difícil. E a intenção era verbalizar, botar para fora. Ele disse: o problema é o seguinte, eu trouxe vocês porque o negócio está feio, a minha alma está cheia de angústia, eu estou angustiado, eu precisava compartilhar isso com vocês, eu quero estar com vocês. Ei, queridos, você precisa, eu não estou me referindo a fofoqueiro, a curioso, a gente que gosta de disse-me-disse, de contenda. Não é sobre isso. Eu estou falando amigos verdadeiros. E você quer saber por quê? Porque Provérbios 17 diz que na angústia nasce o irmão. O Salmo 133 vai dizer que ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... E aí o salmista vai dizer que essa comunhão é preciosa, sabe como quê? Como o óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba do sumo sacerdote. A comunhão, ela é comparada com o azeite, com a unção do sumo sacerdote. Quem se isola, se insurge contra a comunhão. E quem se isola por esses motivos. Ou se acha melhor que todo mundo. Já viu isso? Eu sou o rei da cocada preta. Se acha melhor que todo mundo, não precisa de ninguém. Ou está querendo esconder alguma coisa. Ou pode estar em uma rota de colisão consigo mesmo, querido. E qual é o jogo aqui do mundo espiritual? Qual é o jogo aqui de Satanás? Ele quer te isolar. Você está aflito, está passando por angústia, momento difícil. Qual é o jogo dele? É te isolar. Porque isolado você se torna uma presa fácil para Satanás. Eu não sei aqui, que é muita gente que mora em apartamento, mas eu não sei se você já viveu em casa, numa roça, num sítio, eu não sei. Você já viu a mamãe galinha com os pintinhos debaixo das asas? Já viu? E o gavião está lá em cima, de olho. Ele não desce. Mas de vez em quando, pastor Isaías, tem um que quer pagar para ver. Aí sai debaixo das asas. E vai ciscar para lá, ciscar para cá, e está longe. E quando o gavião percebe, ele... desce. Você viu uma savana africana? Programa Discovery. Quando o leão, o guepardo vai atacar, o que os lobos fazem? Eles querem isolar um animal, um gnu, uma zebra da manada. Porque quando se isola, eles sabem que é fácil a presa. Essa é a jogada de Satanás. Mas a minha oração esta noite é que Deus te dê verdadeiros amigos. 2 Timóteo capítulo 4, Paulo pega a sua pena, preso em Roma, e começa a escrever a Timóteo. Diz: Timóteo, traz a minha capa porque o inverno se aproxima. Timóteo, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu tive um julgamento, Timóteo, e eu fui me defender, não apareceu uma testemunha de defesa. Sabe por quê? Porque se alguém associasse a sua imagem à de Paulo, você acha que Jesus foi para a cruz sozinho por causa de que todos deixaram ele? Bom, se o cara está preso, vai morrer, eu vou dizer que eu sou amigo dele, vou defender ele, vou associar minha imagem com a dele, e vou ter o mesmo fim que ele. Sim ou não? Aí Paulo diz: todos me abandonaram, só Lucas está comigo. Às vezes Deus permite a aflição para nos mostrar quem são os nossos verdadeiros amigos.
Aonde você está querendo chegar, pastor? Você já leu 1 Samuel 23? Davi está no deserto de Zif, em privações, necessidades, se escondendo em buraco, em caverna. E aí Jônatas, filho de Saul, o príncipe, vai no deserto se encontrar com Davi. Eu faço uma pergunta para vocês: o que Davi tinha para oferecer para Jônatas? Nada. Nada. Mas mesmo assim Jônatas foi no deserto ver Davi? Sim. Porque a base da verdadeira amizade não é a troca de favores. E deixa eu falar uma coisa para você, meu brother. Favor é a pior forma de dívida que existe. Porque favor não se paga. Amigo que é amigo, faz porque é amigo. Ele era príncipe e foi visitar um amigo no deserto. Mas um dia Davi deixaria o deserto e se tornaria rei maior do que Jônatas. Então deixa eu falar uma coisa para você. Não despreze quem está no deserto hoje, não. Porque Deus pode levar essa pessoa em uma posição muito maior do que a sua hoje. Então, se você puder, achar que pode, vire-se para quem está ao seu lado e diga assim: se eu fosse você, eu pagava o jantar para mim hoje no Rei do Bacalhau, porque você não sabe aonde Deus vai me levar. Irmão, talvez eu não vivi muito, mas eu vivi o suficiente para ver grande virar pequeno, pequeno virar grande. Eu já vi famoso cair no ostracismo, eu já vi o anônimo brilhar no Brasil inteiro, eu já vi muita coisa acontecer. Ele, irmãos, é Deus. O Senhor faz como Ele quer. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Deus do Salmo 113, que do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado, e o faz assentar entre príncipes, sim, entre os príncipes da terra. Ele é o Deus de Daniel 4:17, a saber do Altíssimo pertence o domínio do reino dos homens, e Ele o dá a quem quer, e até o mais simples o coloca sobre todos. O Senhor faz isso. Tu está na prova hoje, vivendo dias difíceis. Deus quer te mostrar quem são os verdadeiros amigos, para lá na frente você não desperdiçar sementes, para lá na frente você saber quem você vai honrar e quem esteve contigo na hora da dificuldade. Sabe o que nós precisamos aprender sobre o Getsemane? Que Getsemane é lugar que nós precisamos orar. Sabe o que Jesus fez? Ele orou 3 vezes. Ele foi para lá, sabe para quê? Para orar. Irmão, o pau está quebrando, o couro está cantando. Você tem que colocar esse joelhinho lindo no chão. Para clamar. Irmão. É oração. Jesus é o exemplo maior, né, pastor Isaías? Na hora da dificuldade ele foi para a oração. Você está subestimando uma arma poderosa que Jesus te deu. E eu vou te explicar por quê. Deus fala com o profeta Isaías: vá até o rei Ezequias, manda ele colocar a casa dele em ordem, porque ele vai morrer, vai para a terra do pé junto. Aí o profeta foi e entregou. Sabe o que o rei fez? Foi orar. Deus, muda esse negócio aí. Aí Deus fala com o profeta: volta, mas eu já entreguei tudo, volta. E diz para Ezequias que eu estou acrescentando a ele 15 anos de vida. A oração acrescenta até o tempo que você tem na terra. Agora pensem comigo. Se a oração muda o decreto de Deus, não vai mudar o decreto dos homens? Se a oração mudou o que Deus disse, não vai mudar o que o médico disse?
Se a oração mudou, o que Deus falou não vai mudar o que o advogado falou, o que o juiz falou, o que este homem violento falou acerca da sua vida. Jesus foi orar. Agora escute isso aqui, irmão. Deus usa o processo, as circunstâncias, para moldar o nosso caráter cristão. Isso aí não é para te matar. Isso aí é para te fazer melhor. Como assim? Jesus está orando, sim ou não? Ele está orando. Aí Judas chega com os soldados do templo. E aí a Bíblia vai dizer que tinha um camarada lá, um desses soldados, chamado Malco. Pedro pega a espada e tenta cortar a cabeça de Malco. Você acha que ele foi mirar na orelha? Não foi, né? Ele era pescador, foi mirar a cabeça, cortou a orelha. Não é isso? Aí Jesus pegou, colocou a orelha no lugar e curou o cara. Sabe por quê? Porque se Jesus não cura a orelha de Malco, lá no Calvário, ao invés de ter 3 cruzes, iam ter 4. Os 2 ladrões, Jesus e Pedro. Rapaz, Deus intervém na história. Ele intervém na história, fica tranquilo. Isso. Mas Jesus não estava sendo esmagado, já dissemos, sim ou não? Ele não estava sendo ferido, mas ele está curando. Isso. Ele está sendo ferido, mas está sarando. Pedro, coloca a tua espada na bainha, porque tem gente que pensa que tudo se resolve na ponta da espada. Jesus está dizendo, o negócio aqui, Pedro, é na oração, não é na ponta da espada. Ele coloca a orelha do cara no lugar, ele sara a orelha do camarada. Ele está sendo ferido, mas está sarando. Ele está sendo esmagado, mas está curando. Onde o senhor quer chegar, pastor? É nesse tempo de vida que você está vivendo. É nesse processo que Deus vai te usar para curar pessoas. Deus vai te usar para sarar vidas. Deus vai te usar para aconselhar pessoas. Está aqui, está minha esposa aqui, né? Minha esposa teve câncer por 2 vezes. E a segunda vez, o negócio foi muito difícil. Foi um carcinoma no intestino, estágio avançado, né? 3 dias no CTI. Ela ficou em estado cadavérico. Eu lembro que o pastor Odilton, ele entrou no CTI, saiu chorando. Foi 15 centímetros que ela tirou do intestino. E era a segunda vez, porque a primeira vez ela tinha tido nas costas um melanoma. E eu falei, Jesus, o que tu vai fazer? Eu falei, Jesus, eu vou orar. Escute isso aqui. Eu pastoreava a igreja nessa época na DEVEC. E eu chegava na igreja. E vinha uma irmã e dizia assim, pastor, ora por mim que eu estou doente. Ora por mim porque eu estou com câncer. Uma daquela irmã que eu esqueço lá, aquela feliz da vida. Eliette. A Eliette vinha, ora por mim que eu estou com câncer. Está viva hoje, glória a Deus. Aí eu dizia assim na minha mente, a minha mulher está com câncer no CTI. E tu está mandando eu orar para os outros que estão com câncer para ser curado. E o Senhor está dizendo, é isso mesmo, não aprendeu, Alfredo? No Getsemane, se cura sendo ferido. É igual José na prisão de Faraó. José dá interpretação, libera a palavra e diz, daqui a 3 dias você vai sair. E tu, José, continua preso. Tu faliu, tu quebrou, é? Tu vai prosperar. Deus vai te levar para lugares altos. Mas tu vai ter história para contar. Tu vai abençoar muita gente. E eu já passei por isso aí. Não, isso é transitório, isso é passageiro. É igual a minha mulher. Minha mulher pega o telefone e diz, não, Jesus me curou de câncer, vai curar você também. Getsemane, você é ferido, mas está curando. Está sendo esmagado, mas está liberando azeite. Halau eremante, oh yes. Aleluia. Aí Jesus está orando. Aí ele levanta
e vai até o Pedro. E os discípulos estavam Quem feriu o soldado Malco? Quem pegou a espada e foi na orelha? O Jesus que ora é o Jesus que está curando, mas o Pedro que não ora é o Pedro que fere. O Jesus que ora é o Jesus que sara, é o Jesus que cura, mas o Pedro que não ora é o Pedro que fere. Quem não tem a prática da oração tem a prática de ferir. Porque é impossível, gente, alguém que tem vida no altar de oração levantar a boca, emprestar língua para Satanás, para difamar o irmão e destruir a vida de alguém. Quem tem a prática de oração não tem a prática de ferir. Mas quem nem tem a prática de oração tem a prática de ferir. Quem dorme na hora que tem que orar vai ferir na hora que tem que perdoar. Pastor, base bíblica? Tem. Eu já te dei o tipo, vou te dar o antítipo. Você vai ver agora o Pedro que ora. Eu te mostrei o Pedro que não ora. Agora você vai ver o Pedro que ora. Atos capítulo 3. E Pedro e João subiam a hora nona ao templo. Ele está subindo para? E agora ele encontra um paralítico. E diz, em nome de Jesus, eu te digo, levanta e anda. E o cara levantou. Porque o Pedro que ora é o Pedro que cura. Quem tem a prática de oração tem a prática de abençoar. Quem tem vida de oração, aleluia, é instrumento de Deus para abençoar, para curar, para transformar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está nos chamando para oração, porque quando estamos em oração, somos bênção. Enquanto estamos em oração, vamos curar, vamos sarar pessoas. Agora, o Pedro que usa a espada para ferir, o Pedro de Atos capítulo 2, ele pega a espada, mas é a espada para curar. Quando ele prega para a multidão no dia de Pentecostes, ele diz, a este Cristo que vós mataste e crucificastes, Deus o ressuscitou dos mortos e o fez Senhor e Cristo. Agora ele pega a espada e 3.000 almas se converte ao Senhor. Eu já vou concluir. Getsemane fala que nós nunca podemos desistir. Getsemane nos fala disso. O versículo 39 diz que, olha que coisa interessante. Jesus, quando vê os discípulos ali, juntamente com ele, Jesus diz, olha, ficai aqui e velai comigo. Aí o versículo 39 diz assim, e Jesus foi um pouco mais adiante. Sabe o que eu entendi, irmãos, pelo Espírito Santo? Que no Getsemane nós sempre teremos que ir um pouco mais adiante. Eu sei que você está cansado. Eu sei que mentalmente você está drenado, fisicamente. Mas você precisa continuar. Você não vai desistir. Você não vai olhar para trás. Por quê, pastor? Porque a ordem é ir um pouco mais adiante. Você não vai desistir da vida. O Getsemane para Jesus, irmãos, foi um divisor de águas. Ele entra no Getsemane como cordeiro, mas sai de lá como leão. Ele sai do Getsemane como um rei, em direção à sua coroação. Lucas 22 vai dizer neste mesmo episódio que um anjo do céu desce e consola Jesus. Dá para imaginar a agonia? Dá para imaginar o suor, sangue? Conquista sem luta é vitória sem glória. O Getsemane passa, ele venceu.
a cruz passa, ele venceu. O túmulo. Deixa eu contar para você uma história. Domingo, de madrugada ainda escuro, Maria e as suas companheiras foram no sepulcro ver Jesus. Mas o anjo do Senhor está lá e diz: por que buscar entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Apocalipse